Abacuque fala na palavra de Deus: ainda que a figueira não dá fruto, ainda que não haja fruto no campo, eu ainda louvarei ao Senhor. O que eu quero dizer com essa palavra? Se na sua vida, se você estiver doente, se estiver faltando pão, se tiver uma dificuldade na sua vida, se você tiver com a vida toda enrolada, se não tiver mantimento no seu celeiro, se você tiver faltando saúde, eu ainda louvarei ao Senhor. É que Abacuque está falando na palavra do Senhor. A todo tempo louvarei ao Senhor, nas dificuldades, nas horas mais difíceis, nas horas que você perde o ente querido, nas horas que você está doente, quando você está triste, quando você está no fundo do poço, quando você não tem expectativa de mais nada, quando você chegou no fim do caminho, quando você perder a sua saúde, eu ainda louvarei ao Senhor. Você deve louvar ao Senhor a toda circunstância. Você deve louvar ao Senhor a todo tempo. Mesmo que a sua vida não estiver boa, mesmo que você estiver com problema, estiver com dificuldade, estiver sem saúde, estiver com a vida toda enrolada, você deve louvar ao Senhor, porque Ele te criou você para adorar a Ele. Ele te criou para você adorar a Deus. Então, se você estiver doente, se você estiver com a vida toda enrolada, você deve continuar louvando a Deus, porque Jesus Cristo, Ele pode tudo, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode fazer o que você não pode, o que o homem não pode fazer pela sua vida, Jesus pode. Então, mesmo que você estiver na hora mais difícil, estiver doente, ou seja lá o que estiver acontecendo com a sua vida, ou se você perder a sua família, como perdeu a sua família, perdeu os seus bens, mas ele não deixou de adorar o Senhor, porque você não deve deixar de adorar o Senhor nas horas difíceis, nas horas que você está triste, nas horas que você não tem ninguém para conversar, é na hora que você estiver sozinho, é que você deve adorar a Deus, porque o Senhor está olhando para você. Não adianta você adorar a Deus, fazer o certo na frente das pessoas, e na hora que você estiver nos escondido, na hora que ninguém está vendo, você não fazer a vontade do Senhor. Aí você está perdendo o seu tempo. Mas você deve adorar ao Senhor, fazer o certo na hora que você está sozinho, na hora que ninguém está te vendo. Você deve adorar ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que a figueira não dá fruto, eu ainda louvarei ao Senhor. O Abacuque quis dizer que na hora da doença, na hora da dificuldade, na hora dos problemas, você deve continuar adorando ao Senhor. Na hora da dificuldade,
Você não deve abandonar ao Senhor. Eu vou abandonar o Senhor porque eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por luta, eu estou doente. Você não deve deixar de adorar o Senhor por causa disso. Adorai ao Senhor em todo tempo, que Ele é digno de honra e de glória, porque Ele morreu para nos dar a salvação. Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Então, nós não precisamos fazer mais nada, só adorar, só fazer a vontade do Senhor, porque Jesus, Ele já morreu, já deu a sua vida para perdoar os nossos pecados. Ele já morreu e reviveu para nos dar vida e vida em abundância. Então você deve adorar ao Senhor a todo tempo, na dificuldade, na hora que você estiver doente, na hora que você estiver no fundo do poço. Você deve sempre adorar o Senhor. Nunca deixar de adorar o Senhor nas horas mais difíceis, nas horas das angústias, na hora que você está sozinho, aí que você deve adorar o Senhor mesmo. Na hora que você estiver doente, adora o Senhor, porque Jó, ele adorou ao Senhor, doente com lepra, ele perdeu seus filhos, mas ele continuou adorando. Ele não parou, porque perdeu o seu rebanho, porque perdeu a sua saúde, ficou coçando com caco de teia o seu corpo ferido, mas ele não deixou de adorar o Senhor, porque estava doente. Jó, ele foi fiel, então você tem que ser fiel, igual Jó foi. Você tem que ser fiel nas horas das angústias, nas horas mais difíceis. Você não pode abandonar Jesus Cristo, porque você está doente, porque você está com dificuldade, está com problema. Você deve sempre adorar o Senhor. Pense nisso. Uma boa noite para você, um bom dia, uma boa tarde. Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o que é bom. Deixe o seu like e compartilhe. E coloque esse canal no seu favorito, que o Senhor está iluminando seus caminhos. O Senhor está te dando uma nova vida. Basta você querer, basta você aceitar que Jesus Cristo está restaurando a sua vida, está tirando você do lamaçal do pecado, do fundo do poço, está te dando a mão, está te dando uma nova vida. Uma boa noite para você. Compartilhe essa palavra, compartilhe o que é bom e chama na catraca. Uma boa noite para você. Deixa o seu like, deixa a sua curtida e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Uma boa noite para você, que Deus ilumine a sua vida.